Irmãos, depois que o reino de Israel ele foi dividido entre reino do norte e reino do sul, o reino do sul ele ficou estigmatizado por uma dinastia que não conseguiu manter a sua fidelidade ao Senhor. Josafá é o quarto rei dessa dinastia. Josafá é reconhecido como um homem temente a Deus, como um homem espiritual, um homem íntegro. Flávio Joséfo, um dos principais historiadores do povo judeu, compara Josafá, o reinado de Josafá, com o reinado de Davi. Eu acredito que a maior influência da vida de Josafá tenha sido a influência do seu pai, o rei Asa, que foi um santo homem de Deus, um homem inclinado a servir ao Senhor. Mesmo tendo as características de um monarca temente ao Senhor, alguém inclinado a servir a Deus, existiam alguns problemas na vida de Josafá. Na verdade, na minha humilde avaliação, existia um problema gritante na vida de Josafá, que não era desvio de caráter, desvio de conduta. Josafá não praticava a imoralidade sexual, mas esse problema que existia na vida de Josafá também não pode ser visto como apenas um detalhe, não pode ser banalizado. Esse problema que nós estamos falando aqui na vida de Josafá é que ele não era muito seletivo com as suas alianças. Os irmãos sabem que nenhuma amizade ela é neutra. Ela sempre irá trazer algum tipo de influência para nossas vidas, seja uma influência positiva e seja uma influência negativa. Josafá escolheu a pior amizade possível que alguém poderia escolher. Josafá resolveu se aliançar com o pior rei da história de Israel, que se chamava Acabe. E você sabe que Acabe, filho de Onri, ele conseguiu ser pior do que o seu pai. Acabe, ele fazia, diz a Bíblia, que ele fazia de tudo para desagradar ao Senhor, para irritar ao Senhor. Acabe, ele não somente era alguém religioso, mas ele praticava a religião. Ele influenciava através de sua esposa o povo do Senhor a adorar outros deuses. E esses deuses a que eu me refiro é o Baal e Azera. Por conta de Acabe e Jezabel, Israel viveu uma de suas piores crises espirituais, a ponto do Senhor subjugar aquele povo durante 3 anos e meio com chuva. Diz a Bíblia que nem orvalho caía na terra. E é esse tipo de homem que Josafá ele faz uma aliança. Não somente faz uma aliança, mas Josafá decidiu entrar numa batalha, comprar uma guerra, comprometer o seu exército, comprometer o seu povo a disputar uma guerra em favor de Acabe. Certamente que
Josafá, ele não levou em consideração aquilo que os seus antepassados, principalmente o seu tataravô, Salomão, havia instruído a ele. No livro de Provérbios, capítulo de número 26, a Bíblia diz que aquele que passando se mete em questões alheias é semelhante ao homem que toma um cão pela orelha. Josafá decide entrar numa guerra que não era dele, numa batalha que não era dele, decide se aliançar com alguém que estava desviado, completamente desviado dos caminhos do Senhor. E isso quase custou a sua vida. Nesse contexto, diz a Bíblia Sagrada que Deus levanta o profeta Jeú, que depois se tornaria um rei, e esse profeta Jeú, ele vai ao encontro de Josafá, e esse profeta disse: por que você aborrece ao Senhor? Porque você faz aliança com um homem ímpio. Por conta disso, uma grande ira virá sobre ti. Mesmo entregando essa profecia dura para o rei Josafá, o texto sagrado diz que foram encontradas ou foram achadas coisas boas em Josafá. Josafá foi um homem que fez com que o povo do Senhor se voltasse para Deus. Josafá estabeleceu juízes na cidade de Judá. Josafá foi um homem que orientou o povo a não fazer acepção de pessoas. Então veja que mesmo tendo erros na sua trajetória, na sua caminhada, Josafá, ele tinha a aprovação do Deus, o Todo-Poderoso. Ele recebe uma dura repreensão do Senhor, mas mesmo assim o Senhor dá testemunho dele, dizendo que coisas boas foram encontradas em Josafá. No capítulo de número 20, a partir do versículo 1, depois de toda essa fidelidade, depois de organizar o culto, depois de trazer o povo a uma responsabilidade espiritual, Josafá, ele recebe uma notícia complicada, uma notícia difícil. Alguns mensageiros vieram até Josafá dizendo: Josafá, vem contra ti uma grande multidão, e essa multidão, ela está além do mar da Síria, e eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Guede. Então veja, depois de praticar, mesmo tendo cometido erros, depois de praticar a sua fidelidade ao Senhor, depois de restabelecer o culto, diz a Bíblia, que Josafá, ele recebe uma notícia devastadora. E essa notícia, certamente que pegou Josafá, o seu exército, os seus soldados, despreparado. Porque a mensagem que Josafá recebe é que os seus inimigos, eles já estão muito próximos. Não haveria tempo suficiente para que Josafá reorganizasse ou organizasse o seu exército, o seu povo, para entrar numa guerra, para entrar numa batalha. Oxalá que isso acontecesse conosco, que as guerras, que as batalhas da vida, né, fossem notificadas para nós com um certo aviso prévio, mas na realidade dificilmente isso acontece. As lutas, as batalhas, as decepções, as traições, muitas vezes elas nos pegam de surpresa. A despeito disso, está escrito no livro de Jó: eu estava aguardando o bem, mas o que me sobreveio foi o mal. Eu estava esperando a luz, mas o que sobreveio a mim foi a escuridão. E todos nós aqui gostamos de receber boas mensagens, não é verdade, irmãos? Na maioria das vezes, quando eu encerro o culto, eu tenho essa expectativa, porque há poder em nossas palavras, e eu sempre procuro dizer na minha oração final, que possamos acordar amanhã e receber uma boa notícia, porque uma boa notícia, ela refrigera a alma. E eu tenho essa expectativa, todas as vezes que eu oro, porque de fato eu acredito que o amanhã tem reservado coisas boas para nós. Eu acredito que amanhã você vai receber
uma boa notícia. E aí eu tenho dito, não sei se isso faz sentido para você, talvez o teu dia hoje tenha sido tanto quanto complicado, mas quem sabe amanhã vem uma boa notícia de Deus para a tua vida. Se você tem mão para levantar, se você tem boca para glorificar a Deus, eu sirvo a um Deus, porque o embaixador fiel, ele é a saúde. O mau mensageiro, ele se precipita no mal, mas eu tenho uma boa mensagem de Deus para a tua vida. Talvez o cenário que nós estejamos vivendo hoje seja o mesmo cenário que Israel estava vivendo em Samaria, uma crise muito grande, o povo cometendo canibalismo sem nenhuma expectativa daquele cenário mudar. Mas o profeta Eliseu disse: assim diz o Senhor, que amanhã, a este mesmo tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo à porta da cidade. Eu acredito, e eu falo isso com muita responsabilidade aqui nessa noite. Então eleve a sua expectativa, não em mim, mas em Deus, porque nesse mesmo texto a Bíblia diz: credes em Deus e estareis seguro. Quer mais? Crede nos seus profetas e prosperareis. Então eleve a sua expectativa, vá para casa pensando: eu acredito que amanhã virá dos céus uma boa notícia para mim, para minha casa, para minha família. Eu não sei como é que essa notícia vai chegar, eu não sei se vai ser através de um telefonema, eu não sei se vai ser através de uma mensagem, eu não sei se vai ser através de um e-mail, eu não sei como Deus vai trazer uma notícia para você. Eu sei que Deus não é uniforme, Ele é multiforme. Talvez você espere que a tua boa notícia venha por baixo, mas começa a levar os teus olhos para o monte, porque quem sabe a providência que você aguarda está vindo através dos corvos para trazer pão, para trazer carne. E se não vier os corvos, quem sabe é o anjo do Senhor, que assim como fez com Zacarias, vai dizer para você: não temas, porque a tua oração foi. Tem uma boa notícia para você, para tua casa e para tua família. Eles já estão em Hazazon Tamar, ou seja, os inimigos vieram de longe e já estão perto. Eles estavam longe e já estão perto. Os batedores, os atalaias, não conseguiram identificar. Quando identificaram, os inimigos que estavam longe já estavam perto. E certamente que ia pegar o povo do Senhor, ajudar na covardia. Porque é isso que o nosso inimigo faz. Tenta nos pegar na covardia. Eu tenho uma palavra de Deus para liberar para a sua vida. Você tem as mãos aí para levantar? Levante as duas. Levante as duas. Isso. Os inimigos, Tiago, eles estavam longe, já estão perto. Vieram para ajudar na covardia. Mas Deus não vai permitir que essa covardia alcance você, alcance sua casa, alcance sua família. Eita, é de Deus isso aí, hein? Estavam longe, mas já estão perto. Diga, estavam longe. Diga, estavam longe, mas já estão perto. Mas não perto o suficiente para tocar em você. Estavam longe, já estão perto, sim. Você consegue até visualizar. Você consegue até sentir o cheiro da covardia. Consegue até sentir o cheiro do enxofre. Consegue até sentir o cheiro da maldade. Estavam longe, já estão perto, mas não perto o suficiente para tocar em você, para tocar na sua casa, porque
Deus não vai permitir. Pastor, eu estou sentindo o cheiro da maldade, eu estou sentindo o cheiro do enxofre, eu estou sentindo o cheiro da covardia. O máximo que você vai sentir é o cheiro, é só o cheiro, mas tu não vai sentir o toque covarde do teu adversário, não vai. Alabaxandarábia, Remanacalabaxandarábia. Por quê? Porque o Salmo 70, a Bíblia diz: envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra ti. Olha o que a palavra diz: os inimigos vão ficar envergonhados. Por que envergonhado? Você estava praticamente na mão do inimigo, ele estava muito próximo de tocar em você, mas ele não vai ficar só envergonhado, porque vai ficar também confundido, porque quando ele pensou em tocar, não conseguiu, porque o profeta Zacarias disse que o Senhor é como uma muralha de fogo. Eita Deus! Ele vai ficar envergonhado, ele vai ficar confundido. Como assim confundido? Eu estava muito próximo de tocar, eu estava muito próximo de tocar nele, eu estava muito próximo de tocar na família dele, eu estava muito próximo de tocar na casa dele, eu estava muito próximo, estava perto, chegou longe, estava longe, chegou perto, mas não tão perto para tocar em você, nem na sua casa e nem na sua família. Creia nisso. Eu gosto do Salmo 139, eu gosto do Salmo 139, porque olha o que a Bíblia diz no Salmo 139. Isso aqui é para quem tem mão para levantar e boca para dar glória, porque no Salmo 139, versículo 5, olha o que a Bíblia diz: tu, o Senhor, me cercaste em volta e puseste sobre mim a sua mão. O cheiro do adversário tu sente cheiro, mas a mão você sente o toque, sente aí, coloca a mão na tua cabeça, meu Deus, eu farejei o cheiro do meu inimigo, mas o que eu sinto do meu Deus é o toque. Anamanakalabashandarábia, Enemanakalabashandarábia, Eminakalabashandarábia. Oh meu Deus, oh meu Deus. Receba o toque dele na tua mão, receba o toque dele agora na sua cabeça. Receba o toque dele na sua cabeça. Ele não vai te alcançar, o diabo não vai te alcançar, o diabo não vai te alcançar. Corre, Satanás, porque quem coloca a mão na minha cabeça é o meu Deus, é o meu Deus. Maracalabaxandarábia. Aleluia! Estavam longe, mas agora estão perto, mas não perto o suficiente para tocar em você. Josafá teve medo, não trauma. Essa situação provocou nele medo. Ele não ficou traumatizado, ficou com medo. O medo é uma sensação desagradável, que ela é desencadeada pela percepção
do perigo que é muitas vezes real ou até imaginário. Todos nós aqui já tivemos, temos e teremos medo. É muito perigoso quando alguém diz, eu acho até estranho, eu não tenho medo de nada. Eu tenho muito medo de muitas coisas na minha vida. O meu principal medo é de pecar contra Deus. Eu tenho medo de escândalo. Eu não tenho só medo, eu tenho um pavor do escândalo. Agora, eu não sou dominado pelo medo. Não, você não é dominado pelo medo. O medo não te domina. Eu sou dominado pelo temor. É o temor de Deus que me domina. O medo, de certa forma aqui, Emily, foi positivo para a vida de Josafá. Por quê? Porque fez com que Josafá ele buscasse ao Senhor. Ora, irmã Janaína Campos, minha ovelha querida, Josafá já não era um homem temente ao Senhor? Josafá já não era um homem que buscava a Deus? Então, veja que esse medo fez com que Josafá intensificasse essa busca. O que ele fez? Eu vou apregoar ao povo um jejum. Eu não vou ficar sozinho nessa. Eu vou envolver o povo. Contextualizando aqui, eu vou envolver a igreja. Mas sozinho nessa guerra, eu não fico não. Ele intensifica a busca e muitas vezes a guerra, a prova, o medo faz isso com a gente. Nos faz intensificar a busca, não é? Josafá faz isso. A Bíblia Sagrada diz que ele, em todas as cidades de Judá, ele faz com que o povo se reunisse para buscar a Deus. Os inimigos estão avançando, estão muito próximos de alcançar Judá. E Josafá, que é o líder de Judá, ele está com medo, mas ele não vai se trancafiar dentro do palácio, evangelista Rodrigo Félix. Não. Ele não vai se esconder como um menino, como um garoto, e deixar o povo ser destruído, deixar o povo perecer. Não. Ele vai intensificar a sua busca. Os inimigos não sabem. Mas enquanto eles estão avançando, se preparando para destruir Judá, o povo está jejuando. O povo está orando. É isso que o povo está fazendo. E é isso que Josafá está propondo ao povo. E aí o que ele vai fazer agora? No versículo de número 6, a Bíblia diz que ele faz uma oração. Uma oração. E a oração de Josafá é: ah, Senhor Deus, Deus de nossos pais, Tu és o dominador sobre todos os reinos. Na Tua mão está a força e o poder, e não há ninguém que possa te resistir. Glória a Deus. Eu posso ouvir um glória aqui? Não há ninguém que possa te resistir.
Ele está dizendo, eu estou chamando o meu Deus para essa guerra. Eu estou chamando o meu Senhor para esse combate. Ele está envolvendo Deus nessa guerra e Deus nessa batalha. Ele está apresentando ao Senhor esse combate. E aí eu quero usar as palavras do pastor que ministrou aqui agora. Eu não sei se foi o pastor Wellington, mas ele diz que Ana, ela não reivindicou ou não chamou o Jeová Rafá, o Deus que sara. Não, foi o Jeová Sabaote, o Deus da guerra. Porque o Senhor, ele tem muitas faces. Eu estou contextualizando. Porque se você quiser paz, tem alguém aqui que quer paz? Ele tem paz para a tua vida, ele é Jeová Shalom. Se você quiser providência, tem alguém aqui que quer providência? Sim, ele é o Jeová, ele é Jeová Jireh. Se você está se sentindo abandonado, sozinho, ele é o Jeová Shammah, o Deus que está presente. Se você quiser justiça, ele é o Senhor, o Tsidekenu e Yahvé, ele é. Agora, se você quer entrar numa batalha, numa guerra, irmãos, ele é o Senhor dos exércitos, Mateus. Ele é o Jeová Sabaote, o Deus da guerra. Oh meu Deus do céu, meu Deus, irmão, abriu. O Espírito da revelação abriu aqui, irmãos. Abriu, a palavra da profecia abriu aqui. Porque ele é o Jeová da guerra, mas nunca precisou colocar a mão numa espada. Nunca precisou colocar as mãos num fuzil, numa metralhadora, numa bazuca, numa faca. Nunca precisou arregaçar as mangas. Não, ele com o sopro da tua palavra. Meu Jesus de Nazaré. E o Deus que você serve, o Jeová Sabaote, e tem mais, ele nem precisa levantar do trono para vencer a tua guerra, não precisa. Josafá disse: Senhor Deus de nossos pais, tu és o Deus, o dominador sobre todos os reinos. Na tua mão está a força e o poder, e quem é que pode te resistir? Desde a antiguidade ainda não se viu, não se ouviu, com os ouvidos não se percebeu um Deus além de ti que trabalhe tanto em favor daqueles que dele esperam. Abaracalabaxandarábia. O que Josafá fez? Levou a guerra para cima. Aqui, ó, vai levando a guerra para cima. Leva o combate para cima. Leva. Quem pode levar? Leva essa batalha pro alto. Levanta essa guerra pro alto. Entrega! Eu não sei você, mas eu estou levando essa retaliação para o alto. Eu não sei você, mas eu estou levando esse embate para o alto. Eu não sei você, mas eu estou levando essa afronta para o alto. Eu não sei você, mas eu estou levando essa crise para o alto. Eu não sei você, mas eu estou levando essa humilhação para o alto. Essa é a noite, e cada crente aqui vai cumprir o teu papel de levar a guerra. Penetra nesse mistério, penetra. O Espírito do Senhor, o Espírito, está no texto, o Espírito do Senhor
veio no meio da congregação. Está no texto. O Espírito do Senhor se manifestou no meio da congregação. Glória a Deus. E tomou um vaso. Aleluia, aleluia, aleluia. Era guerra, o povo estava aflito, mas no culto Jeová tomou um vaso. Aleluia, glória a Deus. Culto de mistério. Eu gosto do culto de mistério, irmão. No meio da aflição, o Espírito do Senhor veio no meio da igreja e tomou um vaso. Quem sabe é você esse vaso que Jeová vai tomar agora. Eu não sei como aconteceu isso, mas naquele dia o vaso foi Jaziel. Parece que eu vejo o Jaziel na marcha. Recebe poder, recebe poder, recebe poder, recebe poder. O Espírito da profecia, o Espírito da profecia. Glória a Deus. O Espírito veio, tomou um vaso, e o vaso disse assim: aleluia. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Verso 17: nessa peleja não tereis que pelejar. Alabacalabaxandarábia. Parai, está em pé e vede, eita Deus, a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Presta atenção. O que está acontecendo aqui com Judá, você pode entender isso de duas formas. Essa profecia como uma resposta e como uma promessa. Para o contexto dessa mensagem aqui, eu recebo essa profecia não como uma resposta, mas como uma promessa. Porque promessas nos trazem esperança.
É ou não é verdade? É ou não é verdade? Porque veja, eles estavam longe, agora estão perto. Uma grande multidão, um exército poderosíssimo. E o que está chegando para Josafá é uma resposta? Pode ser. Mas eu prefiro imaginar isso como uma promessa. Por que promessa? Porque a promessa vai nos dar a esperança que, por mais que eu esteja em termos numéricos inferior ao meu inimigo, o Senhor me fez uma promessa. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vê que está tudo dando errado. Você se apega em quê? O que te traz esperança? A promessa. É ou não é verdade? O médico diz, olha, já não sabemos mais o que fazer. E aí, em vez de desespero, você tem o quê? Esperança. Porque Deus fez uma promessa. Você recebe essa palavra aí? O que Josafá vai fazer? Já que eu não tenho que mover nenhuma palha, já que eu não tenho que fazer nada, é ficar de pé e ver somente o livramento do Senhor. Então, o que eu vou fazer? Vou cantar. Eu vou cantar. Josafá possivelmente não sabia cantar. Josafá possivelmente era desafinado. Estou contextualizando, tá bom, irmão? A Bíblia não diz nada disso. O que ele vai fazer então? Vai chamar quem sabe, para ficar uma coisa de excelência, né? De qualidade. É o que ele faz. Chama os levitas, chama os cantores. Vamos cantar ao Senhor. E começa, irmãos. E começa o louvor. Olha ali, ó. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, filhos de Coate, os coaritas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com a voz muito alta. Você pode adorar aí, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Ao versículo de número 22, Vitor, ao versículo de número 22. E ao tempo em que eles começaram com júbilo e louvor, aleluia, glória a Deus, o Senhor pôs emboscadas, aleluia, contra os filhos de Amon, glória a Deus, e os de Moabe, os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Glória a Deus, irmão, glória a Deus. Enquanto os levitas e os cantores estão aqui fazendo o que Deus mandou fazer, cantar e louvar, o que Deus está fazendo? Deus está fazendo, pegando os teus inimigos, ó, e desbaratando. Aleluia. Você crê nisso? Que enquanto você canta, o ministério de louvor pode vir, que enquanto você canta com voz muito alta, que enquanto você vai cantar aqui com voz muito alta, isso aqui é um culto profético, é um culto profético. Enquanto você estará aqui adorando ao Senhor com a voz muito alta, lá onde você está mentalizando agora, onde você está imaginando agora, você aí na tua casa, enquanto você está louvando aí o teu Deus, o teu Senhor, Ele está desbaratando os teus inimigos. Sai, 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 sai. Porque eu corto o arco, eu quebro o arco, eu corto a lança, eu queimo os carros no fogo. Jeová está expulsando agora. Não vai ficar ninguém na tua frente. A palavra de ordem já foi liberada.
Vamos lá. Vamos lá, igreja, se coloca de pé, vamos lá, fala Senhor Jesus. Não vai ter que pelejar não. Parar, está de pé e veja. Veja com os teus olhos da fé. É para ver com os olhos da fé, não são com os olhos naturais não. É com os olhos da fé. Veja o Senhor entrando no arraial dos inimigos e desbaratando cada um deles.